RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. É tempo para o jornal A Esta Hora aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos da atualidade. O Presidente da República participa na Semana de África em Bragança, Portugal. Ribeira Grande de Santiago já tem o seu estádio municipal. A inauguração aconteceu hoje e o ato foi presidido pelo Presidente da República. Vamos, portanto, ao desenvolvimento. O Presidente da República participou hoje na abertura das comemorações da Semana da África, evento organizado pelo Instituto Politécnico de Bragança, em conjunto com a Associação dos Estudantes Africanos em Bragança. Ainda hoje, o chefe de Estado teve ainda a oportunidade de estabelecer contactos com as autoridades locais e encontro com o Presidente da Câmara de Bragança, Paulo Jorge Xavier. E em direto neste jornal temos o Presidente da República que vai, portanto, falar connosco sobre, portanto, principalmente, boa noite, Sr. Presidente da República, está a nos ouvir? Boa noite. Está certo, nós agradecemos a sua colaboração aqui neste jornal. Para começar, nós sabemos que esteve hoje, portanto, na abertura do Fórum África, não é? Semana da África. Concretamente, qual foi o teor do seu discurso na abertura da Semana África em Bragança? Bom, falamos das múltiplas crises por que passa o mundo, as guerras geoestratégicas, os conflitos armados, o terrorismo, mas também as migrações, toda a questão da emergência climática, o desenvolvimento da inteligência artificial que coloca novos desafios ao continente e a necessidade de a África acelerar o passo para não continuar à margem do processo global de desenvolvimento. De um lado, para fazer face aos desafios que se colocam ao mundo e, de outro lado, criar as condições para que a África seja mais desenvolvida, portanto acelera o passo no seu processo de crescimento, que terá que ser necessariamente inclusivo e ambientalmente sustentável e ser um continente mais moderno, mais próspero e com mais oportunidades para todos. Não vale a pena continuar a lamentar, mas é criar as condições para mudar os termos de intercâmbio, que são muito desiguais entre a África e o mundo desenvolvido, e criar as condições para que a África enfrente com sucesso as crises atuais e trabalhe no sentido de criar oportunidades e mais dignidade para todos os seus filhos. Amanhã sabemos que vai estar em Trás-os-Montes de Alto Douro, onde terá um encontro com os estudantes cabo-verdianos. Que mensagem pretende levar a estes jovens cabo-verdianos? Bom, esses encontros com as universidades, tanto aqui o Instituto Superior de Bragança e também amanhã em Vila Real, esses encontros têm permitido troca de impressões com os dirigentes das universidades, ver possibilidades de cooperação e também encontro com estudantes. Basicamente, a minha mensagem no sentido de aproveitarem as oportunidades, de poderem estudar, serem excelentes alunos e darem no futuro um contributo de excelência para o desenvolvimento de Cabo Verde, independentemente de onde estiverem. Hoje temos um mundo plano, as tecnologias informacionais permitem que um professor universitário em Londres ou em Washington contribua para o crescimento da Universidade Cabo-Verdiana. Um investigador pode trabalhar a partir de Paris e apresentar os resultados do seu trabalho e dar aulas na Universidade de Cabo Verde online. Um médico também, através da telemedicina, pode dar uma consulta, pode fazer diagnósticos através
sem sair da cidade onde está a residir, de modo que o mundo hoje é um mundo diferente, as tecnologias informacionais criam novos canais de trabalho, novos processos comunicacionais e temos é preparar-nos para estarmos à altura deste mundo sem limites e sem fronteiras. E é isso que eu tenho dito aos estudantes cabo-verdianos. Aproveitemos as oportunidades, trabalhemos no sentido de sermos quadros altamente qualificados, excelentes, e podermos assim contribuir para o crescimento de Cabo Verde. Cabo Verde, temos de acelerar o passo, temos de modernizar mais rapidamente o país, fazer as transformações que são necessárias e esses estudantes que estão nestes centros devem aproveitar para que isso aconteça. A atualidade hoje, Sr. Chefe de Estado, é a morte num acidente de aviação do Presidente e o Ministro dos Estrangeiros iranianos. Já viu alguma nota de pesar ao povo iraniano? Sim, estamos a enviar uma nota de pesar ao governo e ao povo iraniano pela perda do presidente e do ministro dos Negócios Estrangeiros, que nós lamentamos profundamente este acidente e esperamos que não haja qualquer pretexto para o aprofundamento do conflito que existe naquela região e que esta morte sirva para criar novas oportunidades para a paz. Nós precisamos dramaticamente de paz naquela região, de uma solução negociada para o conflito que neste momento perdura entre Israel e Palestina e toda aquela região que está uma região muito conturbada, muito quente, e espero que esta morte, que lamentamos profundamente, abra caminho para negociação, para busca da paz e para que haja muito mais estabilidade naquela região. Está certo, Sr. Presidente, nós agradecemos a sua participação aqui nesse jornal e continuação, portanto, de bom trabalho nas terras lusas. Boa noite, obrigado. Prosseguimos com o nosso Jornal da Noite. A realização de eleições autárquicas em Angola ainda não tem data marcada, mas uma delegação parlamentar desse país encontra-se em Cabo Verde para recolher subsídios no sentido de preparar alguns pacotes legislativos que ainda não foram aprovados. No final da tarde desta segunda-feira, a equipa formada por 5 deputados angolanos reuniu-se com responsáveis da Comissão Nacional de Eleições. O encontro, segundo a porta-voz do grupo, a deputada do MPD e o grupo de deputada do MPLA e terceira secretária da mesa do Parlamento de Angola, Rosa Branca, que foi muito frutífero. Eugênio Teixeira. Esta não é a primeira vez que responsáveis das estruturas públicas e dirigentes angolanos visitam Cabo Verde com o intuito a beber da experiência do nosso país sobre o poder local e realização do processo eleitoral autárquico. Embora ainda não haja uma data exata para a ida dos angolanos às urnas para a escolha dos dirigentes do poder local, a deputada Rosa Branca fala dos passos que estão sendo dados para a materialização do processo, daí a importância desta visita a Cabo Verde. A visita aqui à Comissão Nacional Eleitoral de Eleições de Cabo Verde foi bastante produtiva, na medida em que podemos beber da experiência da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde sobre o processo de realização das eleições a nível local. Desde o processo das candidaturas, podemos perceber que existem candidaturas de grupos independentes, que Angola também tem isso a nível da Constituição, prevê-se também que hajam no futuro candidaturas de grupos independentes e, portanto, podemos perceber também o modo de financiamento dos candidatos às eleições, sejam partidos, sejam grupos de eleitores independentes, e tudo isso enriqueceu e levamos de Cabo Verde uma boa experiência, um bom aprendizado para podermos então, com maior propriedade, tratarmos da aprovação das leis eleitorais autárquicas em Angola. Desde 2020 que se tem falado da realização de eleições municipais no país irmão, mas o processo
processo tem conhecido algumas dificuldades, o que tem originado muita crítica da oposição, com realce para a UNITA, a segunda força parlamentar. A porta-voz dos deputados angolanos que visitam Cabo Verde, Rosa Branca, fala da necessidade de se aperfeiçoar algumas normas e procedimentos para que o processo decorra sem grandes sobressaltos. Bem, o que eu devo dizer é que todo o processo de descentralização obedece a um conjunto de atos e formalidades. E, naturalmente, há fases que devem ser observadas com o devido rigor e cuidado. Angola tem olhado para as experiências dos vários países, sejam africanos ou europeus, no que concerne ao processo de institucionalização das autarquias. Há países que, de facto, adotaram o gradualismo, há outros que nem por isso. Também já vimos países como, por exemplo, Moçambique, que teve um processo de descentralização como que abrupta numa primeira fase, mas que houve também um processo de recentralização, porquanto algumas autarquias foram devolvendo alguns poderes ao próprio Estado. Então, Angola precisa da cautelar que o processo decorra com equilíbrio, com alguma tranquilidade, para que as próprias populações possam tirar o maior proveito do poder local autárquico. De acordo com o programa de visitas, a delegação parlamentar de Angola, composta por 5 deputados, visita a ADS às 10 horas desta terça-feira e manterá ainda encontros com o presidente da Câmara da Praia, com a ministra da Coesão Territorial e reunião de trabalho com a primeira comissão especializada da Assembleia Nacional. E o primeiro-ministro Luís Rei Silva presidiu esta tarde a cerimónia de inauguração do Estádio Municipal de Ribeira Grande de Santiago, uma infraestrutura desportiva avaliada em 53 mil pontos e cujas dimensões situam-se entre 45 a 90 metros de largura, consideradas como apropriadas para a prática de jogos oficiais. Maria José Macedo. O Estádio Municipal da Ribeira Grande de Santiago pode vir a dinamizar a prática do desporto nesta localidade, frisou o edil Nelson Moreira, que diz que o estádio tem as medidas mínimas para as práticas dos jogos, embora já tenha solicitado inspeção das autoridades esportivas para avaliar o estádio, que está avaliado em 53 mil contos. E nesse momento está dentro de que é mínimos, que é 45,90, mas no entanto já não solicita inspeção por parte da Federação e Associação de Esporte no sentido de avalio. Mas realmente está naquelas dimensões mínimas para a prática de considerados mínimos para receber jogos. Orçamento, não se fala cerca de 53 mil contos, dos quais teve com participação da Câmara na cerca de 73%, governo 17%, iluminação, que é 10%, foi financiado pela União Europeia e Cooperação Espanhola. A lei não só incentiva jovens à prática de desporto, mas também é uma experiência enriquecedora que jovens podem aproveitar no seu tempo livre. Como ali no Saperto Pai, pode bem dinamizar, não só recebe jovens do município, mas também mesmo algumas equipas de segunda divisão e outras equipas que podem deslocar ali para receber jogo. Ainda falta a segunda fase das obras do Estádio Municipal, pois ainda faltam bancadas, cobertura e outros equipamentos no estádio para acolher o público, pelo que o edil diz contar com a parceria do governo para a continuidade da segunda fase. Lutar desafia o governo e propriamente através do IDJ ou o Ministro do Desporto no sentido de complemento. Como nesse momento se nos constar, é só uma primeira fase, ainda tem coisas para fazer, nomeadamente bancadas, cadeiras e outras coisas. Então, nós nesse momento, é claro que o orçamento de campo, nesse momento não faz um esforço adicional, que é para concluir aquela obra ali. Então, nesse momento, nosso orçamento está limitado para iniciar a segunda fase, mas não está conta com parcerias, que nomeadamente o governo e outros parceiros, que não podem dar continuidade à segunda fase. Nesta questão, o primeiro-ministro, ao presidir o ato de inauguração, disse que o governo está ciente da sua comparticipação, pois, lembrou, trata-se de uma parceria entre o governo e a Câmara Municipal. Este investimento é importante porque agora é um investimento concluído. É relembrar que isto vem sendo construído já há alguns anos. Teve alguns constrangimentos na fase da sua conclusão. Hoje temos a obra feita e há uma fase seguinte em que o Governo vai também participar, porque este empreendimento é uma comparticipação, é uma parceria entre o Governo e a Câmara Municipal, nomeadamente relativamente ao término das bancadas, a cobertura, mas estamos satisfeitos pelo facto da Ribeira Grande ter hoje uma infraestrutura desportiva de qualidade. A nossa reportagem ouviu a população local que manifestou a sua satisfação pela infraestrutura hoje inaugurada e todos auguram um bom uso deste campo desportivo pelos atletas e também pelo público no geral.
E continuamos com o desporto. Promover o empreendedorismo através do desporto e transmitir competências para gerar oportunidades de rentabilidade por parte dos clubes desportivos é o propósito de uma ação de formação aberta esta tarde na sala de formação da WeCare na cidade da Praia. Uma formação que visa capacitar os jovens com ferramentas que permitam criar ou dar continuidade nos projetos na área do desporto. Gracete Silva. Cerca de 40 formandos vão participar na edição 2024 da Sport Bootcamp, que, segundo Angelson Vieira, visa capacitar os jovens com ferramentas que permitam criar ou dar continuidade nos projetos na área do desporto. Bom, Sport Bootcamp é basicamente um programa uma formação voltado para o pessoal que tem projetos na área de desporto. Então, ali no Sabem tem uma semana super intensiva que tem como objetivo capacitar nossos participantes com ferramentas que também permitissem criar um projeto do zero, dar continuidade à ideia de projetos que já existem. Pode ser projetos já implementados que já decorrem ou mesmo projetos que ainda são na papel. Então o objetivo primordial é nossos participantes saírem de ali capacitados de forma a dar continuidade a esses projetos. Para o gestor do programa, um dos pontos fortes deste programa é abranger todo o arquipélago. Vieira reforça ainda que durante esta semana vários temas serão abordados. Bom, Sport Bootcamp é um programa a nível tanto nacional quanto internacional, porque desde 2019 Sport Bootcamp já tive 15 edições contando aquela edição ali e já tive uma edição também na São Tomé e Príncipe. Então, não tem estado com um objetivo que fosse para o Bootcamp chega a tudo Ilhas de Cabo Verde. Ainda nunca consigo chegar, faltando apenas São Nicolau para não terminar aquele ciclo, mas não tem aquele objetivo lá de ser para breve ainda no final desse ano ali. Então, sim, há tudo cidadãos nacionais sabendo ter uma oportunidade, e já tive a oportunidade de participar no Sport Bootcamp. Sabendo ter módulos que sabem pegar na parte de marketing, merchandising, olimpismo, a parte financeira, empreendedorismo, mecenato desportivo. Então é vários temas que também abrangem um pouco de tudo de coisa que é desporto e modo que se pode usar empreendedorismo em prol da criação de um projeto voltado para o desporto. A edição deste ano do Sport Bootcamp é financiado pelo Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, acolhido pela WeCare e decorre até o dia 25 deste mês. E recebemos há momentos uma nota de imprensa para esclarecer a opinião pública sobre informações relativas ao incidente com o navio Feiren. No dia 17, portanto, a nota é da Guarda Costeira, Segurança Marítima e Unidade de Proteção Marítima, que diz o seguinte, que no dia 17 de maio, portanto, recebeu a informação de que o navio tanker Fidan, da bandeira de Palau, navegando rumo ao Brasil na posição 09.11.2 norte e 027-03.9 oeste, tinha sido atacado e abordado por pessoas conhecidas armadas às 4h10 UTC, 33 horas e 10 minutos de Cabo Verde. Tal facto ocorreu de acordo com a nota, ocorreu cerca de 377 milhas náuticas, o equivalente a aproximadamente 700 km de distância a sudoeste do porto de Val dos Cavaleiros. Informa que, ao contrário do que está sendo vinculado na comunicação social, o incidente não ocorreu em águas de Cabo Verde, mas sim em águas internacionais, mais precisamente a 700 km de distância. O limite da zona económica exclusiva de Cabo Verde, como em todos os países, estende-se até uma distância de 200 milhas náuticas, contadas a partir das linhas de base reta, e como se pode ver, o incidente ocorreu a cerca de 377 milhas náuticas a sudoeste de Cabo Verde. Portanto, fica aqui o esclarecimento da Guarda Costeira de Cabo Verde, Segurança Marítima e Unidade de Proteção Marítima. O grupo parlamentar do PSV classifica o setor dos transportes como uma área mais decadente na governação do MPD. O maior partido da oposição vai interpelar mais uma vez o Ministro dos Transportes sobre as políticas do setor e quer esclarecimentos sobre a saída da Bestfly do mercado e a solução que está a ser utilizada para resolver o problema. José António dos Reis.
O deputado e dirigente do PAICV, Fidel de Pina, justifica a chamada do ministro do Turismo e Transportes ao Parlamento com a necessidade de esclarecer os cabo-verdianos sobre a saída da Bestfly do mercado nacional e, consequentemente, as soluções para os transportes aéreos interilhas. Os trabalhadores não estão a receber salário. Grande parte dos pilotos já saíram de Cabo Verde. Temos essas famílias que estão numa situação de indecisão e não há qualquer resposta nem da Bestfly nem por parte do governo. O governo decidiu trazer novamente a TSCV para os transportes domésticos, interilhas, e foram feitos, portanto, 2 contratos wet leasing com a Companhia de Mauritânia e com a Companhia de Senegal, que ainda nós não conhecemos os meandros deste contrato e esperemos que não seja um contrato novamente leonino. Um outro ponto forte da sessão plenária de maio será o debate com o primeiro-ministro sobre o crescimento e emprego. O maior partido da oposição nota que o crescimento econômico do país está longe do prometido pelo Movimento para a Democracia. Para Fidel de Pina, o crescimento de Cabo Verde tem sido com base em gastos com a máquina pública e sem reflexo nas condições de vida das pessoas. Mas também é a base daquilo que é a arrecadação de impostos. Não há grandes investimentos por parte do atual governo, não temos grandes obras no país e, por outro lado, nós temos um crescimento que não tem tido um impacto, portanto, na economia. Um impacto naquilo que são o rendimento das pessoas, na criação de empregos ou, em conclusão, na melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos. Aliás, de 2016 a 2023, nós temos tido uma economia que tem destruído postos de trabalho. Segundo os dados do INE, estamos a falar na destruição de cerca de 19 mil postos de trabalho. Ainda na proposta da agenda para a sessão plenária de maio, que começa amanhã, estão 13 iniciativas legislativas. E o grupo parlamentar do MPD, em balanço das jornadas parlamentares para as sessões plenárias deste mês, promete esclarecer os cabo-verdianos sobre os ganhos e perspectivas de crescimento do país na ótica do partido que sustenta o governo. Ao longo da sessão que se inicia amanhã, o ponto alto é o debate com a tutela do turismo e transportes, a transformação da TSCV num grupo maior e a adaptação ao sistema de low cost. No que concerne ao debate com o chefe do governo sobre crescimento económico e emprego, o MPD vai explicar que, graças a medidas tomadas pelo governo, a economia cabo-verdiana está a crescer com o PIB estável em 5% em 2024 e com previsão para 5,4% em 2025. Joana Lopes. Sob proposta do maior partido da oposição, um dos assuntos da primeira sessão plenária vai ser o debate com o ministro do Turismo e Transporte, ocasião em que, conforme a porta-voz do grupo, a deputada Antoneta Vieira, o MPD vai levar ao conhecimento dos cabo-verdianos informações relativas aos ganhos conseguidos e às perspectivas para o setor dos transportes aéreos. A TAC retomou no dia 26 voos de carreira regular para Cabo Verde, depois de 3 anos de suspensão na ligação. O anúncio do início de operações de companhia aérea low cost EasyJet, que começará a voar para Cabo Verde a partir de 29 de outubro. As companhias aéreas da Hungria e de Cabo Verde vão operar até 7 frequências por semana entre os dois países. Sucessos a Cabo Verde e que venham mais companhias aéreas para trazer turistas e transportar cabo-verdianos. Não podemos estar a tapar o sol com a peneira. A solução da TSCV requer a sua integração num grupo maior, seja pela via de privatização ou parceria estratégica, adaptação ao sistema de low cost, melhoria da eficiência da gestão operacional. E na segunda sessão, o assunto principal será o debate proposto pelo governo à volta do crescimento econômico e emprego. A deputada, eleita pelo Círculo Eleitoral do Maio, diz que a sua bancada vai explicar que a economia cabo-verdiana está a crescer e o desemprego a diminuir. O crescimento do PIB real deverá manter-se estável em 5% em 2024 e o aumento para 5,4% em 2025. A taxa de inflação mantém uma trajetória descendente, atingindo níveis mais consistentes, com o objetivo de estabilidade dos preços. Quanto à taxa de desemprego, em Cabo Verde desceu para 10,3% em 2023, segundo o relatório sobre os indicadores do mercado
de trabalho do inquérito multi-objetivo contínuo 2023 do INE. A população desempregada registrou uma diminuição de 6,8% relativamente ao ano de 2022 e a taxa de desemprego situou-se em 10,3%, valor inferior em 0,7 pontos percentuais do ano de 2022. Além dos debates, mais 5 propostas de lei estão agendadas para as sessões plenárias deste mês. E quanto estão neste momento 19 horas mais 25 minutos, damos o ponto final na apresentação do nosso Jornal da Noite do dia 20 de maio de 2024. A todos os ouvintes, votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc